A gente vive nesse motorhome há 6 meses e nem sequer uma vez a gente precisou procurar uma tomada para plugar ele. Hoje você vai conhecer a engenharia por trás da nossa casa de 7 metros quadrados. Esse é o tour do nosso motorhome. Nós éramos veterinários e deixamos de viver em uma casa convencional com o nosso conforto para viver numa casa de 7 metros quadrados, que tem toda a tecnologia e todo o conforto que a gente tinha em casa. E no final, vou te mostrar o nosso esconderijo secreto, onde a gente assiste o pôr do sol e as paisagens mais incríveis onde quer que a gente esteja. E por que a gente investiu nisso? Porque a nossa ideia era viajar sem depender de nada. Não ficar em camping, não procurar tomada. A gente consegue ficar em lugares isolados, às vezes sem ninguém, mas com energia, tudo funcionando 100%. Então a gente investiu muito na parte de autonomia energética desse motorhome. Então a gente tem um sistema elétrico super completo, com 2 formas principais de carregamento: energia solar e um carregador DC que usa energia do carro para carregar as baterias da casa. Então a gente tem 4 placas solares de 210 watts que carregam em torno aí de uns 40 e poucos ampere-hora, e a gente tem mais 2 carregadores DC de 30 ampere-hora. Então quando a gente está andando e está sol, a gente consegue carregar incrivelmente 100 ampere-hora. E a gente tem um sistema de baterias também bem robusto. Hoje a gente tem 920 amperes de baterias de lítio, o que nos dá uma autonomia absurda. Mesmo quando está chovendo, a gente consegue segurar essa casa sem ligar na tomada por muito tempo. Já chegamos a ficar 3, 4 dias sem sol e a gente consegue economizar energia e ficar sem nenhum perrengue de energia. A gente também tem uma caixa d'água de 280 litros e mais uma caixa de reserva de mais 100 litros, o que também dá uma autonomia para a gente só da caixa principal de 5 a 6 dias sem precisar encher, e mais, se a gente usar a caixa reserva, ainda dá para mais uns 2 dias, 3 dias sem nenhum problema. Então a gente consegue passar até uma semana, um pouco mais de uma semana, sem precisar buscar água. E nossa van é uma Sprinter 416 CDI, ano 2019, e quando a gente comprou ela estava com 135 mil quilômetros rodados. Nós fizemos essa plotagem pensando nas diferentes épocas do ano. Então esse lado representa o nosso verão, o outro lado vai representar o inverno, e a gente quis colocar diferentes paisagens para ilustrar os lugares onde a gente ia passar. Bem-vindos à nossa casa. Nada mais justo do que eu começar esse tour pela cozinha. Eu fiz aquela faxina, tirei as coisas que ficavam muito em cima do balcão, para vocês terem noção do tamanho dessa cozinha. Às vezes eu acho que ela é maior do que a cozinha que eu tinha dentro de um apartamento. Nós temos aqui um fogão com 2 bocas, que nos atende muito bem, e um forno. A gente preferiu que ele viesse nessa disposição, porque a gente teria um maior tamanho sobrando de balcão. A gente tem um balcão bem grande de quartzo branco. A gente fez questão de que ele fosse realmente grande. Eu acho até que ele é maior do que o que eu tinha no apartamento lá em Salvador. Nossa pia também é grande. Tem uma cuba profunda. Tem esse escorredor que ajuda também bastante. A gente tem uma torneirinha com várias funções. Então, nessa torneirinha menor, a gente tem saída para um filtro de água. Na verdade, a gente usa água mineral. E a gente tem uma bomba que fica no galão de água que fica lá na garagem. Aqui nessa outra torneira, água quente e fria. E aqui um dispenser de detergente. E esse aqui é o Bi, nosso mascote. E temos uma Alexa na cozinha. Vocês podem ver que aqui desse lado a gente não tem uma janela. Mas a gente gosta muito de assistir série, assistir Os Viajantes no YouTube. Então a gente cozinha e a gente faz as coisas na cozinha assistindo aqui na Alexa, que ela tem funções de uma Smart TV, então a gente tem tudo que tem numa TV normal. Ando aqui na nossa cozinha, embaixo do nosso forno, a gente tem o primeiro paneleiro. Então nesse paneleiro a gente tem 3 panelas que são básicas, da Tramontina, que não tem cabo. Ela tem um cabo que funciona para os 3. E nos atende muito bem essas 3 panelas. Muito importante pra gente são as nossas clarabóias. E essa que fica aqui em cima do fogão, ela é peça-chave para fazer a exaustão das coisas que a gente cozinha aqui dentro. Ela tem sensor de chuva, então a gente pode deixar ela ligada à vontade, que quando chove ela fecha sozinha. E além disso, ela funciona não só como exaustor, mas também como ventilador nos dias quentes.
Nossa geladeira é uma geladeira da Elber, própria para motorhome. Ela tem uma trava de segurança aqui na porta, tem controle de temperatura e a gente tem um freezer bem grande que nos atende bem. Aqui essa primeira gaveta é uma gaveta de talheres, os talheres principais e os talheres acessórios. Aqui embaixo a gente tem o segundo paneleiro. Aqui é onde fica nossos produtos de limpeza e aquelas coisas de manutenção de mais rápido acesso que a gente precisa. Temos aqui também um porta-temperos e alguns condimentos que a gente coloca aqui nessa gaveta. E aqui embaixo o nosso micro-ondas. Quem acompanha a gente por mais tempo vai perceber que a gente fez uma modificação aqui na cozinha. Então essa modificação veio por uma necessidade no cotidiano. Pelo seguinte, quando a gente viajava só a passeio, 15 dias, uma semana, a gente não precisava de certas coisas. Mas quando a gente veio realmente morar na van, a gente pensou que ia ser mais simples, que ia facilitar nosso cotidiano, ter algumas coisas que a gente não tinha, como micro-ondas, como uma panela de pressão elétrica e como liquidificador. Ainda fazendo parte da nossa cozinha, nós temos 3 armários aéreos destinados a ela. Então, 2 deles a gente guarda nossos mantimentos. A gente achou melhor deixar tudo organizado assim nessas caixinhas, porque não deixa cair nada, não escorrega nada enquanto a gente está caminhando com o carro. Nesse outro aqui, a gente colocou pratos, copos e a nossa mini air fryer, que é muito boa para a vida da gente, viu? Essa air fryer que parece de brinquedo, na verdade não é, e dá super conta do recado. Ela tem uma gavetinha pequena, eu acredito que por isso ela seja tão eficiente, né? Porque o ar circula num ambiente pequeno. E ela gasta muito pouca energia se comparada com uma air fryer normal. Aqui em casa a gente fez questão de manter pelas paredes espalhadas uns ganchinhos que são muito úteis pra gente, não só para pendurar a toalha, mas às vezes na correria do dia a dia a gente precisa pendurar algumas coisas. Serve para aumentar, para secar a roupa às vezes. E a gente distribuiu alguns pela casa. Outra coisa que eu fiz questão de colocar aqui em casa foi um espelho, pra gente olhar se a gente tá bonito. E outra coisa foram essas plantinhas aqui na entrada, para dar um ar de casa. Eu que sou a louca das plantas, tinha em casa milhões de plantas, é que eu não pude encher a casa de plantinhas. Coloquei essas de plástico por enquanto, mas depois eu vou trocá-las por verdadeiras. E agora a gente vai falar sobre o nosso banheiro. A ideia era ter um banheiro grande para que a gente não tivesse uma sensação claustrofóbica quando a gente estivesse aqui. Então, também foi por isso que a gente quis uma claraboia no banheiro, para poder entrar iluminação e ventilação. A gente queria um banheiro que fosse amplo, a gente queria abrir os braços, lavar o cabelo, sentar se batendo nas paredes. E foi por isso também que a gente fez questão de ter um porta-pote embutido, para que não ficasse no meio do caminho e a gente estivesse se batendo com o porta-pote enquanto tomava banho. O nosso porta-pote ele fica embutido aqui na parede, então ele fica embaixo do nosso baú daqui da sala e a gente puxa e consegue usar o vaso sanitário normalmente, né? Ele tem descarga, a gente puxa aqui, ele dá descarga, terminou de usar, fecha a tampa, empurra a gaveta. E a gente tem todo esse espaço do banheiro para aproveitar sem se preocupar com o porta-pote. Outra coisa que a gente fazia questão de ter muito aqui no nosso banheiro era uma pia. Porque assim, nós somos veterinários, nós somos acostumados com normas sanitárias e pra gente não entrava na cabeça a gente escovar o dente ou lavar a mão depois de ir no banheiro na pia da cozinha. A gente não queria isso. Então a gente escolheu a menor pia que a gente encontrou e colocamos aqui no motorhome. E aí essa pia serve pra gente escovar o dente, pra gente lavar a mão depois do banheiro, serve pra gente lavar o rosto, coisas assim, de banheiro mesmo. E nós temos aqui um chuveiro bem bacana, que cai uma boa quantidade de água pra gente. Mesmo hoje a gente economiza água, mas não é pra também tomar um banho com um fio de água caindo, né? Então é um bom chuveiro. E aqui a gente tem uma coisa que a gente pesquisou muito pra poder colocar. Na verdade a gente fez de um jeito, depois a gente trocou pra esse, que é um controle de temperatura aqui dentro. Então a gente tem um aquecedor de passagem que fica na mala do carro e o controle de temperatura fica aqui dentro. Então, por exemplo, eu gosto da água um pouco mais quente do que a Rafa. Então eu chego aqui, ó, e mudo o meu controle de temperatura para uma temperatura mais quentinha. Antigamente a gente não se entendia com isso, mas agora tá perfeito.
E a nossa torneira é um monocomando de água fria e água quente. Então, se eu quero água fria, eu boto para um lado, se eu quero água quente, eu boto para o outro. E ela vai sair água quente na temperatura que eu estabeleci aqui em cima. O nosso banheiro tem 2 ralos que ficam aqui na parte de trás. Eles têm uma válvula clique para não ficar aberto o tempo inteiro, até porque a gaveta do porta-pote desliza sobre ele. E, dependendo aí da inclinação do carro, ele cai num ralo ou no outro. E aqui a gente tem um nicho onde a gente deixa as coisas que a gente vai pegando durante o banho. Shampoo, condicionador, creme para pentear, escova de dente, sabonete líquido, sabonete em barra, desodorante, escova, pente, essas coisas. E a gente vai usando. E é muito importante isso pra gente, porque a gente quis minimalismo, mas não falta de conforto. E não menos importante aqui no nosso banheiro, a gente colocou esse armário. Foi na reforma que a gente fez por último. Pra colocar esse monte de bagulho que a gente tinha pra botar, a gente nem sabia que tinha tanta coisa pra botar no banheiro. Então ajudou muito nossas coisinhas a ficarem guardadas aqui. É um armário muito prático, gente, ele pode ser molhado. Então quando a gente abre o chuveiro, o armário toma banho, mas ele não se destrói. É feito com MDF Ultra e forrado, revestido com vetroresina. Eu vou mostrar pra vocês a parte elétrica desse motorhome, que é o meu xodó, que eu participei diretamente da construção, desenhei tudo no papel, tenho isso registrado, que eu desenhei tudo, e é realmente a parte mais bacana desse motorhome, é o meu xodó, é o que eu tenho mais ciúme. Eu vou mostrar para vocês. Toda a elétrica fica aqui, embaixo da nossa cama, então tudo funciona aqui embaixo, é o coração realmente do motorhome, fica aqui embaixo. Vou mostrar tudo para vocês agora. A obra de arte dele, gente. Quando a gente morava numa casa, num apartamento, tanto eu quanto ele, não tinha tanta coisa assim no apartamento, não. Pois é, mas isso aqui foi desenhado por meses. E vou te falar, todos esses fios aí fui eu mesmo que passei pessoalmente. Então eu tenho realmente muito carinho por essa parte aqui, que é o que faz o nosso motorhome ser autossustentável. É o diferencial da gente, é o que faz a gente botar há 6 meses na estrada e nunca precisarmos ligar ele na tomada. Bom, vou explicar super rápido. Quem conhece o motorhome já sabe como funciona, mas se quiser eu explico depois tecnicamente. Aqui a gente tem um inversor de energia, que é o que transforma a energia das baterias em 12 volts em energia 110 volts. A gente tem 2 carregadores de energia solar, MPPT, que é o que faz a conversão da energia externa, que vem do sol, para o carregamento das nossas baterias. A gente tem 2 carregadores DC-DC, que são da Victron, que é que faz o carregamento das baterias da casa através das baterias do carro, do alternador. Então isso, quando a gente está dirigindo, está gerando energia. E aqui a gente tem todo um conjunto de disjuntores inteligentes, que inclusive eu consigo controlar de longe toda essa parte que eu expliquei em cima. Então eu consigo do celular, por exemplo, desligar a energia externa, ligar a energia externa, desligar o disjuntor, ligar o disjuntor, ver quanto está carregando de cada coisa aqui, tudo isso através de um celular. E aqui tem um carregador de energia para a gente ligar ele na tomada, que a gente nunca usou nesse tempo até agora. Nunca precisamos usar. Aqui a gente tem o botão que aciona o nosso inversor, que é o equipamento que transforma a energia de 12 volts da bateria em 220, para a gente ligar equipamentos dentro de casa. Aqui a gente tem um display de controle original da nossa bateria, e aqui a gente tem um segundo display que eu instalei depois, que ele, além de mostrar a porcentagem da nossa bateria, ele mostra quanto tempo a bateria vai durar ainda em horas. E a gente tem acesso a esse equipamento via internet através do aplicativo, então eu posso ver quanto a bateria está carregando ou descarregando de qualquer lugar via internet. E aqui está parte da nossa central de controle. Então, através desses botões, a gente consegue controlar as funções da casa. Então, aqui a gente abre e fecha o nosso gás daqui de dentro mesmo, sem precisar ir lá para fora. Aqui tem o nosso descarte de água cinza, ou seja, de água de banho. Aqui a gente tem um botão da nossa Alexa, que a gente consegue ligar e desligar ela por aqui, para ela não ficar acionando toda vez que a gente falar o nome dela. E aqui a gente tem o controle dos nossos 2 Orions, que faz o carregamento da bateria da casa através do alternador do carro. E aqui a gente tem um botão de SOS, que é uma sirene bem forte, parece uma sirene de polícia. A gente nunca precisou utilizar, mas serve para um dia, se acontecer alguma situação de emergência e a gente estiver aqui dentro, a gente acionar ela. E na questão de segurança, nosso carro é extremamente monitorado. A gente tem simplesmente 6 câmeras de segurança, mais uma câmera lá em cima,
câmera, mais 2 câmeras e uma última câmera aqui atrás. Então, assim, monitorado a gente está. E dessas câmeras, 4 delas são diretas e não dependem de acesso à internet, e 2 delas são utilizadas via internet, que a gente pode monitorar o carro da onde a gente estiver. E aqui na parte externa a gente tem 2 LEDs de iluminação, um aqui e um outro lá atrás. Isso ajuda muito quando a gente está em locais mais escuros. E agora já entrando na nossa sala, a gente tem aqui o nosso janelão de 1,20 m de largura, que é ótimo para a gente ver a paisagem de onde a gente estiver. Aqui a gente tem tela mosquiteiro, um blackout, e essa janela ela abre tanto assim pelas laterais quanto ela abre assim. A nossa sala é multifuncional, ela serve para a gente fazer as refeições, e serve para a gente trabalhar, e serve para a gente se divertir um pouquinho. Então, quando a gente quer fazer as refeições e trabalhar, a gente pode usar ela assim, a gente pode usar ela aberta e abrir os baús para a lateral, e a gente vai ter um mesão onde a gente pode sentar aqui em 4 pessoas e trabalhar, porque aquela tela dali, ela vem para cá e a gente usa ela como monitor. E também quando a gente quer, a gente baixa ela, pode usar no modo sofá. Terminando nossa sala multifuncional, a gente tem uma cama extra de casal, onde a gente pode receber visitas. É onde a gente assiste o nosso cinema, séries, vídeos de viajantes. E agora eu vou mostrar para vocês onde ficam minhas roupas. Eu preferi colocar em sacolinhas organizadoras e elas ficam identificadas aqui nesse armário. E o que não coube aqui fica desse lado. E aqui tem tudo que eu tenho. As roupas de Rafa ficam em 3 gavetas. Então a gente tem essas 2 aqui, ó. Essa e esse gavetão que fica aqui atrás de mim, ó. Que cabe bastante coisa. E é aqui também que ele guarda os nossos materiais eletrônicos, né? Então computador, mouse, câmera fotográfica, essas coisas, fica tudo aqui guardadinho. Como vocês podem ver, a gente tem um ar-condicionado convencional. Por que a gente escolheu isso? Não colocar um ar-condicionado 12 volts que economizaria energia e tudo mais, porque a gente não queria abrir mão do nosso deck. Então, normalmente o ar-condicionado de 12 volts ele fica localizado ali, bem onde está a nossa janela de teto, que tem acesso ao nosso deck. Como a gente tem um sistema bem robusto de energia, a gente consegue usar esse ar-condicionado mesmo nas baterias. E foi uma grata surpresa, depois desses 6 meses usando, descobri que o consumo dele é tão baixinho que se equipara a esses ar-condicionados de 12 volts e não deixa nada a desejar. A gente escolheu minuciosamente esse ar-condicionado que consumisse o mínimo possível. E a gente faz algumas regulações, coloca no modo Eco, ele tem um modo que chama Wind Free, que ele fecha as aletas e não fica ventando e movimentando as aletas, então isso economiza mais energia e a gente consegue usar. Ah, você usa o ar-condicionado todos os dias, o dia inteiro? Não, é impossível. Nenhum motorhome, a não ser que esteja plugado na tomada, consegue usar o ar-condicionado todos os dias, o dia inteiro. Mas a gente usa sempre que precisa e mesmo assim a gente não precisou ligar ele na tomada. Nesse último armário aqui, ficam nossas roupas de cama, nossos remédios. E eu tenho que mostrar uma coisa aqui atrás da cama, que aqui a gente tem um nicho, onde a gente coloca nossas coisinhas que a gente usa mais assim na hora de dormir. Dá pra colocar o celular ali, dá pra colocar carregador, dá pra ficar tudo guardadinho ali no nicho. E ninguém imagina que embaixo dessas placas solares existe um deck. Então a gente empurra ela pra frente, sobe no deck e aproveita o pôr do sol de cada lugar, com seus encantos. E aquilo ali é o nosso quintal particular, que nos acompanha onde quer que a gente esteja. A gente fez toda essa engenharia porque a gente não queria abrir mão de autonomia de energia, de uma placa solar, e não queria abrir mão do deck, que era uma coisa que a gente sempre quis. Então a gente tem todo esse sistema que a gente consegue empurrar a placa solar, usar nosso deck, quando a gente está se deslocando, ou quando a gente não vai usar o deck, a gente fecha e tem 4 placas solares. Foi uma das coisas mais legais que a gente fez no nosso motorhome.